Olá pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre diferentes decks de tarô, né? Primeiro dizer que nos vídeos anteriores eu estava falando sobre o tarô de Rider-Waite, que é esse deck aqui que eu tenho. Acho que ele tem uma abordagem mais tradicional, né? Muitos decks foram inspirados nesse daqui e no tarô de Marselha, que é um deck que eu ainda não tenho, mas quando eu tiver eu vou fazer vídeos sobre ele também. Mas essa não é a única abordagem, né, possível no tarô. Então, por exemplo, eu ganhei de uma amiga esse daqui, que é o tarô grunge. Né? Ele vai pegar as cartas do tarô de Rider-Waite e vai dar uma atualizada, inspirado na cultura grunge, né, dos Estados Unidos, ali na década de 90, Kurt Cobain, enfim, eu só conheço ele, Nirvana. Então vai se inspirar nessa cultura rock, né, nessa juventude grunge. Então, por exemplo, a carta do louco no tarô de Rider-Waite é essa daqui, né? Tem um vídeo sobre ela. E veja, é uma figura masculina, medieval, tá no meio da natureza, né? Ela é bem datada, essa imagem. E essa daqui também é uma imagem datada, né? Nem sempre foi assim, obviamente, nem sempre será. Mas veja que é uma atualização da figura do louco e bem próxima. Né? Então, ao invés de aparecer uma figura masculina medieval, aparece uma figura masculina, mais urbana, inspirada aí num jovem, né? Que gosta de rock. Então, são diferentes abordagens. E o Tarot Grunge é bem legal, mas eu não exatamente gostaria de falar dele, porque ele é bem parecido, né, com o Tarot de Rider-Waite, é só realmente, olha isso, que lindo. Esse é o verso, né, esse aqui é o verso do Rider-Waite que eu tenho. Mas não é exatamente esse que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar de um outro tarô, que foi o primeiro que eu comprei, que é esse daqui, The Cosmos Visions Oracle, né? E é bem legal esse tarô, porque as cartas são inspiradas no tarô de Rider-Waite, no de Varselha, né, que são os mais tradicionais, mas ela tem uma abordagem diferente, né? Um convite a uma jornada ali na vida pós-morte, pelo menos na parte dos arcanos maiores, né? Na parte dos arcanos menores não é exatamente a vida após a morte, mas a vida material. Que é bem bonito. E no caso, por exemplo, a carta zero, né, é a carta da morte. Olha só que legal. Né, no tarô de Rider-Waite tem a carta da morte, mas ela tem um significado de mudança, de transformação, né, fim e início de um novo ciclo, fim de um ciclo, início de outro ciclo. E aqui não, aqui a carta da morte está muito junto com a ideia do louco. Né? Então tem uma mão que sai de um espaço vazio, que é o zero, né? E existe um convite a uma jornada, né? Então se joga nessa jornada da vida após a morte. E é uma carta belíssima, assim como a maioria, todas as cartas, né? Desse deck. Olha só, o verso, que bonito. Enfim. Então, por que eu queria falar sobre isso? Porque o Rider-Waite, ele é talvez o tarô mais conhecido, ele e o Marselha, mas eles são datados, todos os tarôs são, né? Todos os tarôs eles trazem consigo uma visão de quem fez o tarô, uma visão da época, uma visão do contexto no qual esse tarô foi produzido. E o Rider-Waite, ele é do início do século, ele é de mais de 100 anos atrás. E claro, né, e aí vai trazer todas as características de 100 anos atrás, que são características diferentes, né? Dos nossos tempos, então nem todas as pessoas se identificam com o tarô de Rider-Waite. Se identificam com outros tipos de tarô. Então tem, por exemplo, um tarô que eu não tenho ainda, que é o tarô da bruxa moderna, que tem ali os arquétipos, né, do tarô de Rider-Waite, mas numa releitura mais contemporânea, mais atual, e até um pouco mais assim, com representações mais diversificadas, né, mais plurais. Porque o tarot de Rider-Waite ele tem ali umas coisas de energia masculina, energia feminina, as representações são representações que dizem respeito a um contexto europeu,
né? Então vai ter representações muito próximas da cultura europeia e que talvez em outras culturas, talvez não, com certeza, em outras culturas, com outras pessoas, não funcione tanto, né? Em outros tempos não funciona tanto. Então tem outras abordagens no tarô que você pode se identificar melhor, né? Eu gosto de ter vários tarôs porque daí eu com a comparação das cartas, né? Eu consigo estudar e me aprofundar nos significados, né? Da carta zero, por exemplo. Então eu coloco sempre as cartas na minha frente e vou anotando no meu caderninho, né? O que as cartas estão representando. Então acho que ter mais de um tarô, se você tiver a oportunidade de ter, é bem legal. E aqui eu trouxe a carta do louco, né? Mas, por exemplo, tem umas cartas o do Rider-Waite, deixa eu ver aqui uma carta. Ah, sei lá, o Valete de Espadas, né? Que foi essa carta que saiu. Então, o Valete de Espadas é aprender a lidar com a racionalidade, né? Aprender a lidar com o seu pensamento. Nem tudo que você pensa é verdade. Às vezes você está muito ansioso também, então easy, né? Tem uma árvore que vento para trás e esse valete indo, olhando para frente, né? Então, é o aprendiz da saúde mental, o aprendiz da racionalidade, né? É o valete de espadas, vamos dizer assim. Tem mais significado, mas vou parar por aqui. No caso do Cosmovision, bom, no caso do Grunge, deixa eu pegar aqui o valete de espadas. Olha a sacerdotisa do Grunge, que bonita, né? Tem um vídeo também sobre a sacerdotisa, mas não era sobre isso, né? Cadê? O Copas Espadas. O Valete, olha só, é um excelente exemplo. Então, no Valete de Espadas do Rider-Waite, a gente tem uma figura mais masculina, vamos dizer assim, até porque os pajens, eles eram na sua maioria, os valetes, os pajens, eles eram na sua maioria homens, né, que se juntavam aos cavaleiros, ali auxiliando os nobres, né, nas batalhas, enfim. No caso do Grunge, é uma figura que parece ser mais uma mulher. E hoje em dia a gente questiona isso, né? Até que ponto? Mas já tem cabelo comprido, tem uma legging, tem uma bota, tem uma sainha, né? Mas veja que a representação ela é um tanto diferente, né? Um pouco até mais moderna. Aqui tá no meio do campo, aqui na cidade, né? Tem um ônibus aqui no fundo, enfim. Então esse é o tarô grunge. E no caso do do Cosmovision, se a gente for atrás da carta de espada, Ember Lotus. Ah, tem isso também, né? Então, por exemplo, Paus é Ember, né? Fogo. Então tem os nomes aqui são diferentes. E aí, se você vai para a espada aqui, 9, 10, aqui, Valete de espadas é essa imagem aqui. The Protector, né? O protetor. Olha como é diferente. E tem significados diferentes também. Eu tenho o manual desse tarô aqui, né? E os significados também, às vezes, eles se alteram um pouco. Então, assim, fica o convite, né? Para se aventurar em um deck, até você achar um que você se identifica mais. Esse daqui eu acho belíssimo. Se você pega as cartas e junta, forma uma cena. Eu vou pegar só 3 porque eu não consigo pegar mais que 4. Então aqui você junta a carta, olha só, que lindo. E aí vai contando uma história, o que ajuda também a estudar, né? Então eu queria falar muito sobre isso, porque eu tenho um pouco de dificuldade com alguns significados do Rider-Waite, porque eles são um tanto como é que se diz? Eles são um tanto
antigos, não era exatamente ultrapassados, eu acho, em alguns aspectos. Principalmente, uma coisa que me incomoda muito é a energia masculina e a energia feminina, porque eu particularmente sou uma mulher cis, mas com muita energia masculina, então eu tenho uma dificuldade, né, de aceitar um pouco, mas isso é uma dificuldade minha. Então, se eu já não consigo aceitar muito bem isso, por que não procurar um tarô que faça sentido para mim, né? Que não me cria essa dificuldade. Então, tem outras abordagens possíveis, né? Então, era isso que eu queria falar hoje e falar da carta zero, né? Do Cosmovision, que é essa daqui. Então, início de uma nova jornada, se jogar, tomar coragem, tomar um pouco cuidado com a impulsividade, né? Continua ali os mesmos significados, mas com uma abordagem diferente, né? Com uma representação, é isso, com uma representação diferente. Então eu quero falar sobre o Cosmovision, eu vou fazer dois tipos de vídeo, um sobre Rider-Waite e o outro sobre o Cosmovision Tarot, e aí conforme a história vai indo, eu vou abordando outros decks também. Então, era isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pro meu marido, porque é o único, acho que é um dos poucos que assistem a esse vídeo, pelo menos há 1 minuto, né, desse vídeo. E até o próximo. Beijo.